Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos gravar o resumo de Juízes, né? Eu nem falo comando, todo mundo já sabe o que tem que fazer. E antes de começar o vídeo de Juízes, eu quero falar pra você que a gente já tá no 7º livro da Bíblia. E aqui em cima agora, em nome de Jesus, vai aparecer um card pra você assistir o livro de Josué. E clica aí e assiste lá. E hoje, o meu grande convidado, um cara que eu admiro muito, que pra mim é um grande mestre. Eu não sabia que você me admirava. Eu também não sabia não, eu tô falando que eu tô no vídeo. É o Juan! Tudo bem, galera? Pô, se inscreve no canal desse cara, pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor por de Deus. favor. Curte também. Curte. Compartilha. Também, compartilha. Esse momento vai dar namoro. O Juan está solteiro. O Juan é um ministro de louvor. O Juan, ele tem um dom da palavra. Nossa. O Juan, ele é um amante da palavra do Senhor. Então você, menino que tá orando, você acaba de encontrar, talvez, quem sabe, olha aí. Ora junto comigo, né? Eita glória! Inscrições abertas, vai dar namoro com o Juan, é isso aí, galera! Deixa seu comentário aqui embaixo. Comente aí, eu quero, hashtag, ou então vai lá no Instagram lá e bota lá no direct, vou botar o Instagram dele aqui, eu quero, mentira. Ou curte a última foto dele. A gente tá obrigado, não vai. Vamos começar o vídeo. A gente começou aí, né, nesse processo de leitura da Bíblia, agora a gente tá no livro de Juízes, né? E pra falar a verdade, eu não dava muita coisa, né, pelo livro de Juízes, eu não ligava muito pra ele. Mas hoje, enquanto eu dava uma releitura nele, eu dava mais uma estudada nele pra poder estar aqui pro PK, eu vi que ele é muito importante, né, cara? Ele é muito bacana. O livro de Juízes, né, ele começa logo após a morte de Josué, né? Uhum. Josué, ele morre e o legal, né? O legal não, o terrível, é que Josué acaba não treinando ninguém para deixar como sucessor, né? Para guiar o povo. E o povo ficou bem disperso sobre, o que a gente vai fazer, por que a gente vai ser liderado agora. E essa necessidade de liderança, essa necessidade de ter um guia, acabou provocando a constituição de juízes, né? Juízes eram homens, né, militares ou até religiosos, né, eram homens comuns que acabavam sendo comissionados, né, para poder liderar o povo, né. O problema é que essa liderança, a maioria dessas lideranças, elas acabavam não tendo um resultado tão bacana assim, né, porque foi um dos períodos de mais declínio do povo de Israel, de mais apostasia, de mais idolatria, né. Foi um período que durou quase 400 anos, foi um período muito grande da história de Israel, se não me engano foi 349 anos, não sei o número certo, mas foram quase 400 anos. E por mais que essa galera ela acabava não tendo um resultado bacana na liderança, vale ressaltar, cara, que essa galera ela foi chamada por Deus. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver, né, que vai ter trechos falando, e Otoniel foi tocado pelo Espírito, né? Uhum. Débora estava cheia do Espírito Santo, enfim. Por aí você vai ver, né? Várias desses relatos do Espírito. É engraçado, uma observação a se fazer dessa parada de tipo, cheio de Espírito Santo, é que naquela época eles não tinham o Espírito, porque o Espírito Santo só veio depois lá em Atos, né? Que o Espírito desce e tal. E você vê que Deus, no Antigo Testamento, ele escolhia pessoas que ele colocava o Espírito dele. Então ele falava assim, olha, e Sansão, cheio do Espírito de Deus, fez isso. E Otoniel fez aquilo, cheio do Espírito de Deus. Então assim, Deus ele tinha que mostrar que aquela pessoa estava cheia do Espírito de Deus, porque não eram todos que tinham essa liberdade de ter o Espírito habitando em nós como nós temos hoje, né? Isso, legal. Verdade. Como Deus é legal com a gente. Através de Jesus, cara. Tudo aponta para Jesus. Tudo, a Bíblia toda, cara. O objetivo desses vídeos é eu ficar mostrando Jesus em todos os vídeos, cara. Nas conversas que eu estava tendo com meus amigos, eu estava até falando para eles, poxa, nesses projetos de leitura da Bíblia, vamos tentar ler, né, no máximo com um foco em enxergar Jesus nessas palavras, né? Enxergar como está apontando, como existe um norte aqui. Sim. E é muito bacana. Até porque ele é o personagem principal, a gente precisa procurar ele sempre. Exatamente, o personagem principal desse livro é Jesus, então é incrível, cara, incrível. Espero que você tenha esse foco também. Né? Foi o ABS mais grande. E cara, o livro de Juízes, ele relata esse caos todo em Israel, porque o povo de Israel deixou de cumprir aquilo que Deus havia dado a eles através de Moisés, através de Josué, que era o quê? Quando eles chegassem lá na Terra Prometida, quando eles entrassem na terra que Deus deu a eles, eles deveriam matar todos os povos que já moravam lá.
Eles não poderiam pegar esses povos para serem escravos, nem para serem estrangeiros, e nada do que eles possuíam. Tudo era para ser morto. Porém, alguns desses povos, os israelitas, eles acabaram achando graça neles, em algumas coisas que eles tinham, e acabou deixando com que eles vivessem, descumprindo aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. E aí, a consequência disso foi o que Deus havia predito, de que os israelitas, eles viveriam sendo açoitados por esses povos, eles viveriam sendo escravos dos deuses desses povos. E a partir disso, eles iriam ser afastados do poderoso Deus, do Yahvé, do cara que levou eles, que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que deu água para eles no deserto. Essa comunhão com eles, elas iriam se afastar porque eles começariam a adorar outros deuses. E tudo que acontece em Juízes é por causa da desobediência do povo de Deus. E em Juízes, cara, a gente vê a perversidade do povo, o quanto que eles não tinham mais ninguém para se dirigir. Tudo acontecia como eles bem queriam. Não tinha um rei, não tinha um governador, não tinha nada. Ninguém mais dirigia aquele povo. O povo fazia o que bem queria. Exatamente assim. Caraca, moleque! Esse tempo de Juízes tá melhor que lá em Belfor Roxo. Vamos levar tudo. Ai, parceiro. Olha o chifre que eu peguei! A coroa! Vai! Eu vou gostar. Cara, E meu Deus. era triste assim, era tipo Belfor Roxo. Era muito louco, cara. Eles faziam o que bem queriam, velho. Pois é. Como é que pode, cara? E, né, todo esse declínio, né, toda essa corrupção moral do povo acabou fazendo com que eles precisassem de uma referência para guiar eles, né, de acordo com o Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, né, para que eles pudessem seguir como um povo, né, como escolhido como sacerdócio santo. Né? Então, isso fez com que levantassem juízes, né? Mas esses juízes também foram levantados para que o povo ele fosse liberto do cativeiro que eles estavam, né? Que no caso, quem tornou eles cativos foi esses povos que eles não mataram, entendeu? E nesse período, né, quando eles começaram a precisar de um juiz, foi o período em que eles foram conquistados pelos sírios, né? E nesse período, quando eles foram conquistados pelos sírios, né, eles clamaram a Deus e Deus enviou para eles Otoniel. Né? Otoniel foi o primeiro juiz, né, que libertou o povo, e depois dessa libertação que o povo sofreu, né, eles tiveram 40 anos de paz. Né? Mas antes dos 40 anos de paz existiu 40 anos de escravidão, 8 anos de escravidão, corrigindo, desculpa. E todo o povo ele passa por um processo grande de escravidão até ser libertado. Né? Aí logo depois que Israel ficou nesse período de paz por 40 anos, eles foram cativos mais uma vez, e dessa vez foram pelos Moabitas. Né? Moabitas, eles foram responsáveis por deixar o reino de Israel preso por 18 anos, né? Cativo por 8 anos, sendo escravo por 8 anos, servindo ao rei Eglon. E nessa época, né, Deus levantou Eude. Eude ele foi responsável por libertar o povo. E uma das únicas características que se sabe de Eude é que ele era canhoto. E tinha aquele lance dele botar a espada, né, do lado que ninguém tirava e tal. E isso fazia com que ele fosse mal visto pelo povo, né? Diferentão. Diferentão, barato. Então, aí ele foi responsável, né, por libertar o povo desses 18 anos de prisão que eles estavam, né, em cima dos Moabitas. Mais tarde, né, temos o nosso terceiro ciclo de apostasia do povo, né? Depois desse tempo que eles foram libertados por Eude e tiveram mais um tempo de paz, depois disso eles voltaram a se inclinar pelos maus caminhos, voltaram a se rebelar contra Deus, adorando outros deuses. E nesse período eles foram presos pelos cananeus. Os cananeus foram responsáveis por aprisionarem os israelitas mais uma vez, e a responsável por libertar o povo é a que eu mais gosto, que é Débora. Débora foi a mulher responsável por... Achei que você era uma mulher que você gostava. Incrível, né, cara? Não, mas é porque eu acho um destaque, né? Eu tô solteiro. Né? Realmente foi um destaque, né? Débora ser responsável pela libertação do povo de Israel, né? Eles ficaram presos durante 20 anos. Durante 20 anos eles ficaram presos, né, pelos os cananeus. E
diretamente, Débora ela não foi responsável pela libertação do povo, né? Mas ela fez o seguinte, Débora ela é conhecida por ela profetizar, né? Por ela solucionar os problemas do povo, né? Aí ela tinha o costume de ficar sentada debaixo de umas palmeiras e os israelitas irem lá para consultar ela, para ela poder resolver os problemas do povo e tal. Até que certo dia, ela cheia do Espírito de Deus, né? Ela mandou chamar Baraque e profetizou para Baraque, né, que ele tinha que sair, reunir, eu não lembro agora a quantidade de homens, mas ele tinha que sair para reunir uma quantidade de homens para poder libertar o povo. E Baraque disse, tudo bem, eu vou, mas você vai ter que ir comigo. E ele disse, eu acredito que ele disse isso porque ele pensava, ela não vai, né, e tal. Mas ela falou, não, tudo bem, eu vou, mas se eu for, o povo vai ficar sabendo que a responsável pela libertação deles foi mim. Entendeu? Eu que fui enviada por Deus para poder libertar vocês, entendeu? E, no caso, é isso que é citado hoje na história, né? Teve até o cântico de Débora, que é uma coisa bonita pra caramba, que eu acho muito bonito. Verdade. E esse foi o terceiro ciclo de apostasia, né? Do povo de Israel, que durou 20 anos, cara. 20 anos, 20 longos anos de escravidão terrível. E chegamos, infelizmente, ao quarto período de apostasia do povo de Israel, cara. O que seria esse período de apostasia? Era basicamente repetitivo, cara, o que eles faziam. O povo, o juiz morria, o líder deles morriam, eles se afastavam de Deus. Aí o povo estrangeiro lá, o povo, enfim, eles pegavam e açoitavam o povo de Israel. O povo de Israel começava a suplicar a Deus, Deus, por favor, me livra daqui, não sei o quê. Aí o Deus ia lá e mandava um juiz. Aí o juiz ia lá e libertava eles. E aí isso era um ciclo. Depois o juiz morria. O povo saía de novo dos caminhos do Senhor. Sofria de novo. Cara, olha isso, que loucura. E chegamos no quarto período. Esse agora é o quarto período. E nesse período, o povo ele ficou... Desculpa que eu esqueci ele, 7 anos. E nesse período, o povo ficou sendo açoitado 7 anos pelos midianitas. Cara, o rei de Midian, eles acabaram com o povo de Israel. Foi um dos períodos mais sangrentos de Israel. E aí Deus veio e levantou Gideão, cara. E Gideão é aquele cara que é muito parecido com... Tem muitas pregações que falam sobre Gideão, tipo, leva para as pessoas, né? Porque Gideão era um cara que ele se mostrava incapacitado para Deus. Ele falava, Deus, eu não tenho capacidade para ser juiz desse povo. Olha aqui, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo. Pelo amor de Deus, escolhe outro. Mas o Senhor, ele foi lá e falou, não, meu filho, é você mesmo. Vai lá e livra esse povo desse cativeiro que tá durando 7 anos. E daí Gideão foi lá, cara, foi um período muito louco, guerra, e livrou o povo, cara. E assim foi o quarto ano de apostasia. E mais uma vez veio um período de apostasia, chegamos no quinto período, e nesse período quem estava açoitando o povo de Israel foi o rei Amon. Eu olhei para baixo. Desculpa, a gente tem uma cara aqui. Nesse período, cara, o rei Amon, ele açoitou Israel por 18 anos, cara. E o povo estava sofrendo, até que se levanta um cara lá chamado Jefté, mano. E Jefté, ele faz um voto, mas pensa num voto maluco que eu tenho certeza que você nunca vai fazer na tua vida. Jefté, antes de sair, por favor, não faça. Antes de Jefté sair, ele fala assim com Deus. Deus, se você me der vitória nessa guerra, ele foi guerrear contra o rei Amon, contra os amonitas. Antes dele sair, ele fala, Deus, se você me der vitória, eu vou sacrificar a primeira pessoa que sair da minha casa. Holocausto. Sacrifício totalmente queimado. Ele queimou tudo. A primeira pessoa que saísse da casa dele. Ele foi lá, venceu a batalha, mano. Venceu. O Senhor estava com ele. Ele voltou. E quem foi a primeira pessoa que saiu da casa? A filha dele, cara. Cara, imagine agora você tendo que sacrificar completamente a sua filha. Que louco. E antes de você ficar pensando aí, ai, que Deus mau, que Deus ruim, que Deus não sei o quê, não foi Deus que pediu esse voto a Jefté. Não foi Deus que pediu esse voto a Jefté. Ele votou o Senhor. E os votos, eles são levados muito a sério. Então, mais uma observação. Você fez um voto com o Senhor, cumpra o voto com o Senhor, cara. Cara, o voto é uma coisa tão séria, mano, que velho, tem que cumprir, mano. Não tem, tipo, é minha filha, eu esperava que saísse outro. Não, mano. Fez o voto, é o primeiro que saiu, vai e mata. Qual o teu voto tá fazendo que você tá aí dando meia volta aí com o Senhor, tá dando uma de esquecido? Mano, cumpra os seus votos. E esse foi o quinto período de apostasia do povo de Israel, cara, e foi Jefté quem foi o juiz dessa galera, porque ele venceu o rei Amonita e livrou eles. E veio o último fato relatado por juízes na Bíblia,
que é a última apostasia do povo de Israel, que aí essa durou 40 anos. Foi a que mais durou, foi a que mais eles sofreram, e sofreram na mão dos filisteus, mano. E uma mulher que não podia engravidar, naquela época ela fez um voto ao Senhor e disse: Senhor, se você me der um filho, eu entrego ele a você e eu faço um voto de que ele nunca raspará os seus cabelos, e ele também, eu não beberei vinho durante sua gestação. Enfim, ela fez um voto, Deus deu um filho e ele veio e se chamou Sansão. Sansão é o nosso 6º juiz e o mais conhecido de todos. Sansão é aquele cara, o guerreiro, Sansão é aquele cara fortão, Sansão é o cara da força que veio para livrar Israel dos filisteus. Só que a história de Sansão é muito conturbada, porque Sansão ele foi entregue ao Senhor, porém, sei lá, cara, às vezes eu acho que Sansão dava um monte de mole, né? Ele não ligava muito, né? Sansão era esquisito, ele até tinha cara. temor a Deus, mas parecia que ele não ligava muito, ele sempre, né? Então ele temia o voto dele, tanto é que ele cumpriu, né? Não era o voto dele, né? Era o voto que a mãe dele fez para a vida dele. Então, para você ver como ele temia Deus, ele cumpriu esse voto, né? Porque se ele fosse um filho rebelde, ele não cumpriria o voto da mãe dele. Então ele cumpriu o voto, ele entendeu o que Deus queria para ele, só que ele se perdia com as mulheres. Mulheres era o ponto fraco de Sansão. Tanto é que ele vai se envolver com prostitutas, ele vai se envolver com mulheres que não eram de Israel, e isso era algo que Deus não queria que os israelitas fizessem. Totalmente reprovados. Exatamente, os israelitas deveriam se envolver com os israelitas, né? Tá aí, você que é crente, se envolva com os crentes, por favor. E aí vem a história de Sansão, que ele conhece Dalila. E aí os filisteus, eles oferecem a Dalila se tu descobrir qual o segredo de Sansão, pela essa força toda de Sansão, porque Sansão era conhecido como um homem muito forte, ele matava milhares de homens em uma porrada, tá ligado? Em uma porrada só, Sansão destruiu tudo, não tinha Smart Fit para Sansão vinha do céu o whey protein de Sansão. E Sansão, ele destruía tudo e os filisteus estavam revoltados, falando: cara, descobre aí, vai lá Dalila, descobre lá que eu te dou uns trocadinhos aqui pelo segredo de Sansão. E Dalila tenta em algumas vezes, ela faz 1, 2 vezes, Sansão não revela o segredo de verdade, e Dalila aí usa o seu charme feminino e fala: pô, você está traindo e tal, eu não quero mais ficar com você porque você está me fazendo de boba. Porque você não me conta o seu verdadeiro segredo. Você não confia em mim, Sansão. Sansão, por que você está fazendo isso comigo, Sansão? Sansão, pelo amor de Deus, me conta, eu sou sua mulher, por favor. E aí a mulher trouxe sua astúcia, né, desde o Éden até Sansão, ela convence ao homem, e o homem, com todo abobado que é, não assumindo seu papel de sacerdote, sendo filho, desde o Éden até Sansão, ele vai lá e conta para a mulher o que ele não deveria ter contado. Ele conta o seu segredo. A mulher vai lá, a mulher dá a ele, né, entrega o segredo dele para os filisteus cortam os cabelos de Sansão, que era onde estava a força de Sansão, e a partir daí Sansão, ele perde aquilo que ele tinha conquistado em Deus. E os filisteus, eles estavam zombando com Sansão porque tinham tirado a força dele. Descobriram que a força dele estava no cabelo, então Sansão não podia fazer mais nada contra aqueles milhares de filisteus como ele faziam antes. Então eles começaram a zombar, eles arrancaram os olhos de Sansão para que Sansão ficasse cego, e Sansão foi açoitado pelos filisteus. E Sansão, quando ele viu o que ele tinha feito, ele ficou tão temeroso, ele ficou tão cabisbaixo com Deus, que ele pediu: Senhor, por favor, me dá mais uma chance. Por favor, coloca o teu espírito em mim mais uma vez para que eu possa morrer junto com os filisteus. E aí ele chega numa reunião, está todos os filisteus reunidos, comemorando a prisão de Sansão, né, a descoberta de onde estava a tua força. E daí Sansão ora ao Senhor, pede a ele uma oportunidade de mais uma vez vir aquela força, né? E aí a gente descobre de que a força, na verdade, ela não era dos cabelos de Sansão, mas a força vem de Deus. Então, olha aí, os propósitos que você faz não é basicamente o propósito que te dá o poder, mas é o Deus do propósito que te dá o poder. Exatamente. Mas existe uma obediência para você conquistar o que você tem ali. Deu para entender mais ou menos o que está tentando falar. Isso. E aí Sansão, ele pede a ajuda, Deus dá a ele mais uma oportunidade, ele se apoia nas pilastras daquele lugar, ele derruba com toda a força que ele tinha, como anteriormente, aquelas pilastras, aquele teto, aquelas pilastras caem na cabeça de todos os filisteus que estavam lá. E aí Sansão, ele mata mais homens naquele dia, na sua morte, do que ele matou em toda a sua vida. E assim ele derrota todos os filisteus. Exatamente. E aí acaba o 6º período de apostasia do povo de Israel. E aí se encerra esse ciclo de apostasias que está descrito no livro de Juízes. Agora eu quero te mostrar um pouquinho de como nós representamos Sansão e Dalila para vocês. Acompanhe como é que foi mais ou menos Dalila convencendo Sansão. Chuta essa bola, rapaz! Chuta essa bola, rapaz! Bora, faz esse gol!
Ai, amor, tudo bom com você? Oi, Thalita. E aí, Sansão, meu lindo, olha, não queria atrapalhar o teu jogo, mas é que você não me contou o seu segredinho, amor. Que segredo, mano? Ah, você me contou 2 errados, aquela vez estava errado. O segredo de você ser tão forte assim, musculoso, amor. Eu falei pra você já, pô. Eu já falei. Falou o quê? Falou, me enganou, Sansão. Tu vai arrumar outra, Sansão. Não, tá bom. Eu vou falar pra você agora. Fale pra mim qual é o teu segredo. Olha, o meu segredo Amor. é o meu cabelo. Entendeu? O meu cabelo que me dá força. Então, é isso. Eu já contei pra você. Agora me deixa ver o jogo, por favor. Tá bom, eu quero ver o jogo. Cabelo. É o cabelo. Olha a cabeleira, olha a cabeleira de Sansão. Olha a cabeleira de Sansão. Olha a cabeleira de Sansão. Isso é uma vergonha. E é isso, galera. Esse foi mais um resumo da Bíblia, o resumo de Juízes. Muito obrigado a você que está assistindo até agora. Mais uma vez eu quero te pedir, desde já, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva. E é isso aí. E não perca, porque nós temos livros para rachar e nós estamos firmes. Nós vamos ler o livro, a Bíblia toda, em 90 dias. Vamos ler, Juan? É isso aí, cara. É assim, cara. Ficou De novo. doido, Vai de já novo. é. Nós vamos ler a Bíblia em 90 dias, cara. Valeu, Juan. Deixa suas palavras com seus fãs. Cara, não deixe de se inscrever no canal do PK, compartilhe esses vídeos, cara, dá um like, porque isso daqui é para edificação de vidas, cara. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse cara aqui tá com o coração queimando para poder levar a palavra de Deus e a gente conta com a ajuda de vocês para isso. Valeu? Amém. E esse foi o vídeo de hoje. Valeu, galera. Até o próximo. Fui!